meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje vamos para um jogo que vai envolver muitos dados, muito raciocínio, números, contas. Vamos ver como é que isto vai sair. E refiro-me ao jogo Optimus 2. Optimus 2 é um jogo do designer Wolfgang Warsch e é um jogo para 1 a 4 jogadores e de 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 30 minutos. De seguida vamos ver os poucos componentes e depois vamos ver como é que se joga este Optimus 2, originalmente da Schmidt Spiele e trazido para Portugal pela David Games. Então estes são os vários componentes do jogo Optimus 2, originalmente da Schmidt Spiele, trazido para Portugal pela David Games. O segundo da série Clever. Então, os componentes são muito simples. Temos as folhas, um bloco de folhas de pontuação, certo? As folhas de pontuação têm então a parte da pontuação e do puzzle, assim se possa dizer, na parte da frente, e tem a folha para apontar os pontos na parte de trás. Temos os dados, que têm as novas cores, tem algumas das novas cores, tem o cinzento, ou o prateado, depende de como possa ser. Temos o rosa, depois temos amarelo, azul, branco e verde. Temos estas canetas, temos também o interior da caixa, que serve como uma bandeja para colocar os dados que sobrem do turno. E finalmente, temos os 2 livros de regras, em português e em espanhol. E são estes os componentes do jogo Optimus 2 da Schmidt Spiele, trazido para Portugal pela David Games. De seguida vamos ver como é que se joga este jogo. Começamos com a preparação deste jogo, que é bastante simples. Vamos colocar a bandeja no centro da mesa. Vamos também deixar os dados ao alcance de todos. Vamos dar uma folha de pontuação a cada jogador que jogar. Vamos dar também, claro, uma caneta ou um lápis. Um jogo de Optimus 2 é composto por rondas, dependendo do número de jogadores. Em cada ronda, cada jogador irá ser o jogador ativo e o restante de jogadores serão os jogadores passivos. O jogador ativo irá lançar todos os dados, irá escolher até 3 dados depois de relançar dados, que irá cada um desses dados pontuar na sua folha de pontuação. Depois de escolhidos os 3 dados, os outros jogadores irão utilizar os dados que sobraram para pontuar a sua folha de pontuação. Depois disso, passará o jogador à esquerda do jogador ativo a ser ele, o jogador ativo irá fazer então estes passos novamente até todos os jogadores fazerem a sua jogada e o seu turno. Depois disso, iremos passar a uma nova ronda, isto até ao final do jogo. O número de rondas dependerá do número de jogadores. Com 4 jogadores irão ser 4 rondas, com 3 jogadores irão ser 5 rondas e com 2 ou 1 jogador serão 6 rondas. Cada turno de jogador irá iniciar sempre da mesma forma. Esse jogador irá pegar em todos os dados que tem disponíveis e irá lançá-los. Depois irá escolher um dos dados à sua escolha, irá colocar esse dado no primeiro slot dos dados de sua folha e todos os dados que forem menores que esse dado serão descartados para cima da bandeja. Depois irá pontuar e irá escrever de acordo com a cor na zona que corresponde à cor desse dado. Por exemplo, neste caso seria a zona amarela. De seguida, irá lançar novamente os dados e irá
escolher um novo dado, irá fazer a sua pontuação de acordo com a cor do dado e finalmente fará a terceiro lançamento, irá usar novamente o dado para fazer a última pontuação. De seguida, os restantes jogadores que não fizeram o turno poderão escolher um destes dados e irá pontuar esse dado nas suas folhas de pontuação. Inclusive, poderão escolher o mesmo dado. Não é obrigatório cada um deles escolher dado diferente. Poderá escolher o mesmo dado, todos os jogadores, ou o dado que quiserem. De seguida, o jogador à esquerda irá fazer exatamente a mesma coisa. Irá pegar outra vez dos dados, irá lançar os dados, irá fazer o seu turno da mesma forma como foi explicado ainda agora. Então vamos ver mais ao pormenor a folha de pontuação e as várias ações e pontuações que vamos fazer com os vários dados. Quando se iniciar a ronda, nós vamos riscar a casa de ronda onde estamos. Por exemplo, se é a primeira ronda, nós vamos riscar a ronda 1 e vamos ganhar o bónus que está por baixo. Neste caso é o reroll, que vamos escrever e circundar o círculo mais à esquerda da linha de reroll. Depois temos aqui o mais um dado, que iríamos aqui. Temos aqui a devolução de dado, que iríamos colocar aqui. E temos aqui o wildcard, que seria escrever um número ou fazer uma cruz em qualquer local aqui da folha de pontuação. As outras duas rondas, por o resto dos jogadores, não têm, do resto das contagens dos jogadores, não têm qualquer bónus. Depois de feito isto, o jogador, como já tinha sido explicado, vai lançar os dados e vai começar a escolher dados. E, dependendo do dado que escolhido, ele vai pontuar uma das 5 regiões. Então, se escolher o dado cinzento, ele vai pontuar a zona cinzenta, que está aqui. De que forma? Vamos dizer que ele tinha então escolhido este dado e era um 4. Ele ia ver, como era cinzento, ele ia ver o 4, a coluna dos 4 que está aqui. Certo? Ele ia escolher qualquer destes 4, de qualquer cor, desde que não tivesse sido riscado anteriormente. Certo? Vamos dizer que ele faria o amarelo. Riscava aqui o 4 amarelo. Pronto. Vamos dizer que ele tinha, ao escolher estes 4, tinha colocado estes 2 de volta na bandeja. Isto é, eram 2 valores menores que este valor, era colocado na bandeja. Pois então ele poderia, mas só ele, escolhendo este cinzento, poderia cruzar, poderia riscar o 3 azul e o 2 rosa. Certo? Porque foram aqueles dados que foram colocados com esta escolha na bandeja. Dados que já lá estejam não vão contar para isto. Portanto, se com esta escolha ele descartou estes 2 dados para a bandeja, ele vai poder utilizá-los aqui no cinzento, na zona cinzenta. Portanto, iria marcar o 3 azul e o 2 rosa. Vamos dizer que ele escolheu o dado amarelo. O dado amarelo ele vai pontuar ou ele vai riscar valores aqui na zona amarela. E é tão simples como vai ver o número, que é o 5, vai ver que caixas tem o número 5 e vai riscá-las. Mas inicialmente vai fazer um círculo. Assim. Vamos dizer que em turnos, rondas posteriores, ele calha outra vez um 5 no amarelo. Ele vai poder ou riscar o outro 5 ou vai poder cruzar um dos 5 que já esteja circundado. Vamos dizer que o jogador escolheu então o dado azul. O dado azul corresponde à zona azul da folha de pontuação. Esta linha, esta caixa azul que tem estas pequenas caixas brancas. E para preencher estas caixas, ele vai ter que somar ao dado branco, independentemente de onde ele esteja.
esteja ele na bandeja, esteja ele escolhido por outro jogador, quando o jogador escolher o dado azul ou escolher o dado branco como o dado azul, ele irá somar estes dois dados e irá preencher a caixa vazia mais à esquerda nesta zona. E, além disso, o valor que coloca terá que ser sempre menor que o valor que está imediatamente à sua esquerda. Neste caso, haveria aqui um 9, ele teria que colocar um valor menor ou igual imediatamente a seguir. Por exemplo, neste caso, seria um 6 que poderia preencher aqui. Vamos dizer que ele escolhe então o verde. O verde corresponde à linha que está abaixo. Esta zona verde. Basicamente, ele irá escrever este número e irá multiplicá-lo pelo valor que está na caixa vazia mais à esquerda dessa linha. Se for o primeiro, seria este. Portanto, ele ia multiplicar 5 por 2, o que daria 10. Vamos dizer que numa ronda seguinte, ou num turno seguinte, ele iria escolher novamente o verde. E esse verde agora seria 2. Portanto, ele iria multiplicar este 2 por o valor que está aqui na caixa próxima. Neste caso, outro 2. Portanto, 2 vezes 2 seria um 4. Quando isto acontecer e fizer um par, ele vai subtrair o valor da esquerda com o valor da direita e colocará aqui o valor final. Portanto, o 6. Este é o valor que será utilizado. E isto sempre seria feito para as restantes caixas. Vamos dizer que ele escolheu então o rosa. O rosa corresponde à linha final que está ali. E, basicamente, ele vai escrever o número que está ali, mas tem que ir de acordo, se necessário, nas duas primeiras casas não, mas a partir daí ele tem que ver qual é o critério para cada uma das caixas. E ele diz que o número que está aqui tem que ser pelo menos um 2. Isto é, maior ou igual que 2, maior ou igual que 3, maior ou igual que 4, maior ou igual que 5, maior ou igual que 6 e volta outra vez maior ou igual que 2. Até outra vez ao maior ou igual que 6. Finalmente temos aqui o dado branco e como vocês podem ver não existe aqui nada específico para o branco, a não ser aqui o azul que faz a soma entre o branco e o azul. Mas de resto, sem contar com a linha azul e a soma, ele vai funcionar como um joker, um wild card. É um dado que vale por qualquer cor, exceto a cor azul. Isto é, eu posso escolher este dado e ele funciona como um dado cinzento, ou como um dado amarelo, ou como um dado verde, ou como um dado rosa. Vamos então ver as várias bonificações que são dadas por as várias zonas da folha de pontuação. Começamos então pelas bonificações por cada uma das rondas. E, basicamente, podemos utilizar, sempre que lançarmos os dados, podemos cruzar o círculo, um dos círculos, normalmente mais à esquerda, e podemos lançar novamente o dado. Atenção, só o jogador ativo, aquele cujo turno está a ser, é que pode utilizar esta habilidade de voltar a lançar o dado. Claro está, se ele não estiver rodeado, ele não tem acesso a esse bónus. Portanto, se ele utilizar este e não tiver mais, não podia fazer isso. Isso acontece para qualquer um destes. O seguinte é o devolver dado. Basicamente, se temos dados aqui na bandeja, nós vamos poder pegar num dado qualquer, tirá-lo da bandeja, juntar aos restantes dados que estamos para lançar e lançamos-o da mesma forma. E podemos o escolher da mesma forma. E podemos ir buscar vários dados desde que tivermos essa bonificação ativa. Finalmente, o bónus da dado adicional. É arriscado, então, é circundado aqui, cada vez que se ganha, e é cortado cada vez que utiliza. E basicamente diz que qualquer jogador, inclusive o jogador ativo ou qualquer jogador
passivos vão poder escolher mais um dado dos dados que foram colocados e foram lançados nesse turno desse jogador. Isto é, eu posso usar qualquer dado para pontuar do que esteja na bandeja ou qualquer dado que esteja na folha de pontuação e foi utilizada pelo jogador ativo. E, tanto o jogador ativo como os restantes jogadores podem fazer uso desse dado adicional. Outro bónus será a interrogação com o quadradinho. E agora vou passar a explicar isso. Também tem a ver aqui com as restantes áreas. Cada área vai dar uma bonificação de acordo com uma ou mais bonificações de acordo com o preenchimento dessas áreas. Por exemplo, a área cinzenta, sempre que fizermos uma coluna, preenchemos, isto é, cruzarmos uma coluna, ele vai dar o bónus que está aqui em cima, certo? E os bónus são quase os mesmos. Temos o bónus mais 1, temos os bónus de interrogações e temos o bónus da raposa. Então vamos lá ver. Os bónus das interrogações, quando têm cor, nós vamos poder preencher ou uma cruz ou um valor nessa cor. Isto é, se for o amarelo, eu posso fazer uma cruz ou um círculo, dependendo se já está um círculo ou não, nem qualquer valor dos amarelos. Se for o azul, eu vou poder escolher um número que me dê jeito aqui para baixo, certo? E posso escolher qualquer número entre 1 e 6. O mesmo passa-se com o verde. Posso escolher qualquer valor, qualquer número de 1 a 6 que me dê jeito para escrever aqui no verde, na caixa verde mais à esquerda. E também o rosa faz exatamente a mesma coisa, mas aqui para a parte rosa posso escolher um valor que me dê jeito aqui, de 1 a 6, que me dê jeito para preencher uma casa daqui. Aqui o bónus de interrogação preto significa que eu posso fazer isto para qualquer zona, enquanto este tem uma cor e eu tenho que respeitar a cor da zona, que tem essa bonificação. O preto eu posso escolher qualquer zona, independentemente de cor. Como é que tem as bonificações aqui do amarelo? Como vocês veem, tem aqui umas setinhas que me diz que se eu preencher este e este, eu vou ter esta bonificação. Se eu preencher este e este, eu vou ter esta. E assim por diante. Aqui se eu preencher a casa que tem o bónus por baixo, eu ganho esse bónus imediatamente. O mesmo se passa com este. Se eu preencher a casa que tem o bónus por baixo, eu ganho imediatamente esse bónus. E faço imediatamente. E se eu preencher aqui, é a mesma coisa. Vou preencher aqui a casa e ganho esse bónus imediatamente. Atenção que se eu preencher um bónus que me dá acesso a outro bónus, eu posso fazer isso. E posso fazer um encadeamento de bónus, assim se possa dizer. Como vocês veem, se vocês conseguirem chegar até ao final de cada uma destes bónus especiais, também ganho mais um bónus. Falta-me só explicar aqui as raposas. As raposas servem para a pontuação de final do jogo. Isto é, se eu tiver uma raposa, eu vou ter uma forma de pontuação de final do jogo adicional. O final do jogo acontece quando chegarmos então às rondas correspondentes para a contagem dos jogadores. Depois disso, vamos fazer então a contagem final de pontos. Então vamos ver a pontuação, um exemplo de uma pontuação e como é que se pontua cada uma das zonas deste Ótimos 2. Então vamos ver como é que se pontua cada uma das zonas. E começamos com a zona cinzenta. E na zona cinzenta vamos ver quantas cruzes é que eu tenho em cada uma das linhas e dependendo disso eu vou ganhar pontos de 2 a 22 pontos. Então, na linha amarela eu tenho todos, portanto eu vou ganhar 22 pontos. Na linha azul eu tenho 2, portanto eu vou ganhar mais 4 pontos. 22 mais 4, 26. Tenho mais esta, que são 28 pontos, e mais 7 pontos desta daqui. Portanto, 28 mais 7 dá 35 pontos, que colocaria aqui. Depois vou pontuar a linha amarela.
que, dependendo do número de círculos cruzados, eu vou ganhar pontos. Do 3 ao 165. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que me dá 55 pontos que colocaria aqui. De seguida, vou pontuar a linha e a zona azul. Que, basicamente, quanto mais longe for, eu vou ganhar os pontos que estão aqui na parte de cima da estrela. Isto é, onde eu estiver, vou ver a estrela que estiver aqui e os pontos que vou ganhar são estes. Portanto, eu vou ganhar 15 pontos. Depois vou ver a linha verde, que vou somar também os pontos que estão dentro das estrelas, que são então a subtração entre os pontos ou os números que estão por baixo. 6 mais 5, 11, mais 9, 20, mais 11, 31 pontos, que iria colocar aqui. E finalmente temos a zona rosa, que somaria todos os valores que estão em cada uma das caixas. Portanto, 5 e 5, 10, 13, 17, 21, 26 pontos que colocaria aqui. E agora mesmo, finalmente, é que iríamos pontuar as raposas. E como é que se faz isto? É muito simples. Nós vamos ver quantas raposas temos bonificadas. Isto é, dependendo das zonas, íamos ganhar então as raposas. Como eu consegui fazer esta coluna toda que dava-me esta raposa, eu circundei a raposa. É aconselhável circundarem a raposa sempre que ganharem. E como cheguei aqui a este valor daqui que tem a raposa para baixo, eu também circundei. Tenho então duas raposas que vou multiplicar pelo o valor mais baixo que eu tenho aqui. Isto é, eu tenho 2 vezes 15, o que me dá 30 pontos pela raposa. Finalmente, a soma destes valores todos dá-me a minha pontuação final. Se houver mais do que um jogador, vamos ver então quem é aquele que tem mais pontos e esse será o vencedor. Em caso de empate, é quem tiver uma zona com mais pontos que todas as zonas de todos os outros jogadores. E se ainda assim permanecer o empate, os jogadores empatados irão compartilhar a vitória. De seguida, vamos ver as minhas opiniões sobre este Ótimos 2 da Schmidt Spiele, trazido para Portugal pela Devir Games. Depois vamos aos componentes e como é que se joga este jogo, vamos saber as minhas opiniões sobre este Ótimos 2 da Schmidt Spiele, trazido para Portugal pela Devir Games. E, como sempre, vamos começar pelo o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que é que eu gosto mais ou menos deste jogo. Pois então, o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais das novas formas de pontuar. Eu gosto deste jogo. Gostei do jogo anterior. Gosto desta série Clever. É clever. Portanto, gosto destas novas formas de pontuar. Que são reminiscentes, claro, do primeiro Ótimos, do primeiro Clever. Mas são novas e quem é fã gosta de certeza. O que é que eu gosto mais? Eu gosto mais do novo mecanismo de devolução de dado. Que é aquele mecanismo que nós vamos poder ir buscar um dado de volta à bandeja e voltá-lo a rolar numa jogada posterior. E eu gosto disso. O que é que eu gosto mais ou menos? O que eu gosto mais ou menos é mais do mesmo. Não há uma renovação, uma inovação que se possa dizer totalmente, como é que é dizer, totalmente que seja um novo jogo, assim se possa dizer. É basicamente o mesmo jogo com formas de pontuação diferentes. Portanto, era quase como se tivéssemos pegado no jogo anterior, até mesmo se usássemos o jogo anterior e isto fosse uma folha de, como é que é dizer, de pontuação nova. As cores, em vez de ser o rosa, continuavam a ser o prateado, continuavam a ser as mesmas cores que o anterior, e fazia apenas uma nova folha de pontuação. Mas quem gosta deste jogo vai gostar. Pronto, isso é tão simples como isso. E há muita gente gosta desta
forma inteligente de combinação de números. Portanto, eu gosto mais ou menos, mas compreendo o apelo, porque eu também me sinto. O que é que eu gosto menos? Eu gosto menos da falta de tema. Este é um jogo, é um number cruncher, é um jogo que funciona com números e tabelas e, portanto, é totalmente seco e desprovisto de qualquer tema. Esse tipo de roll and writes e flip and writes, esse tipo de jogo pen and paper, já tem vindo a evoluir e já tem adquirido um pouco de tema e alguns dos mecanismos, inclusive, têm conseguido adicionar e misturar-se com os temas. Portanto, este é um jogo, assim se possa dizer, dos princípios dos roll and writes, mas é falta de tema total. E é por isso que eu gosto menos. Depois de sabermos os que eu gosto mais, o que eu gosto menos, o que eu gosto mais ou menos, vamos saber as minhas opiniões globais e finais sobre este Ótimos 2 da Fitas Fila, trazido para Portugal pelo David Games. E eu gosto do jogo. Gosto do jogo, como gostei do Clever, do Gunshot Clever 1, isto é, do Ótimos 1. E certamente vou gostar do Ótimos 3, ou do Gunshot Clever, ou do Try Clever, como ele se chama. O Ótimos 3, certo? A versão 3 que vai também sair. E gosto deste porque é um jogo viciante. É um jogo que dá vício. Basicamente nós queremos... E o mais é que dá vício mesmo a um jogador. Quando se quer fazer cada vez melhor e há uma competição. Inclusive, se é uma inovação do anterior. Não, não é. É mais do mesmo, como eu já tinha dito. Mas o não ser o mais do mesmo não quer dizer que seja mau, não. É um jogo que é muito divertido e é um jogo que é muito pensativo e que nós vamos começando a descobrir as várias nuances por detrás de cada pontuação e por cada forma de pontuar e que nos vai fazer cada vez mais pontuar. Não há muito mais para dizer sobre este jogo. É um jogo que eu acho que, das duas uma, se vocês têm o outro e adoram o outro, vão gostar deste, sem dúvida, e vão querer adquirir isto, sem dúvida, porque é um jogo que vocês vão querer jogar e descobrir os segredos e melhorar neste como melhorar no anterior. Se gostaram do outro, muito giro, mas se calhar querem um bocado mais temática já nos vossos roll and writes, este é desprovisto totalmente de temática. É mesmo só um puzzle que é para resolver usando números. Ponto. Portanto, a minha opinião é mesmo, se gostam mesmo deste jogo, experimentem-no. E se gostam mesmo muito e querem ser os melhores neste jogo, adquiram este jogo. Se gostaram do anterior, e pronto, foi uma experiência interessante, mas querem ir à frente, então este jogo poderá não ser para vocês. Eu, na minha opinião pessoal, gostei muito destas novas formas de pontuar e, portanto, vou tentar melhorar neste jogo. E pronto, ficamos por aqui. Foi uma revisão curta sobre este jogo. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos deste canal. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.